Hoje vamos iniciar a nossa aula 2 do nosso mini curso Teoria Unificada do Conhecimento Humano. Então, a gente na aula passada observamos um pouco no aspecto mais de fé religioso sobre esse caminhar da humanidade. Então a gente viu os mitos cosmogônicos, a gente passou um pouco pelos gregos, que começaram a buscar essa unidade das coisas, essa substância que permeia tudo, através da razão. E para isso eles criaram a filosofia. Então a gente viu isso também, e também observamos, numa forma mais elaborada, o monoteísmo criacionista, que seria uma forma, um grande mito cosmogônico, centralizado nas grandes religiões do Ocidente. E daí a gente mostrou qual era essa visão de mundo e como, quais os seus paradoxos também. Então a ideia aqui agora é a gente continuar essa trajetória, só que indo para o outro polo. Então a gente vai mostrar agora o aspecto não criacionista, mas evolucionista, e aí embutida a revolução científica e todos os seus desdobramentos. E daí a gente também, chegando nesse limite, a gente vai apresentar a nova ciência, que mudou, representou uma ruptura radical em relação à ciência clássica. Então a gente vai falar um pouco também de relatividade geral, mecânica quântica e o novo modelo cosmogônico, a nova cosmologia. Então, hoje a gente vai levar essa evolução na trajetória humana do conhecimento, da ciência, até ao seu limite. A gente vai chegar até as últimas orientações da ciência. E daí a gente também vai mostrar alguns paradoxos. Então, a gente não vai aqui se delongar muito em pormenores técnicos, nem em detalhes de vida de determinados personagens, que são, sem dúvida, muito interessantes e ricos, mas a gente vai pincelar os aspectos substanciais dessa trajetória que a humanidade passa desde o início do Renascimento. Então, o evolucionismo é uma corrente de pensamento, é uma teoria que tende a perceber esse aspecto de transformação das formas e ver uma nova forma como relacionada a outras formas anteriormente. Então, a gente colocou aqui Charles Darwin como grande expoente dessa, digamos assim, filosofia de ver o mundo. E ele publicou A Origem das Espécies no século XIX. Isso causou um grande choque para as doutrinas, religiões criacionistas, que tinham uma visão que é completamente em oposição. E foi reforçado muito aqui o aspecto materialista, o aspecto orgânico da evolução. Mas, por outro lado, também nessa mesma época, século XIX, aproximadamente também na metade, a gente vê surgir com força no Ocidente também novas doutrinas espiritualistas que conseguiram absorver toda esses ganhos, essas conquistas que a revolução científica veio trazendo, e inclusive também o evolucionismo darwiniano, estendendo para o campo espiritual, explicando vários fenômenos baseado em todos esses métodos, no método científico, no conhecimento científico, usando uma linguagem científica mais lógica, o que acabou dando certa reavivada para muitas religiões. Melhor dizendo, reavivou o aspecto de fé que muitos seres humanos estavam perdendo. E daí a gente coloca aqui Allan Kardec como um dos representantes desse movimento, mas não o único.
A gente teve o Espiritismo, mas a gente também teve a Teosofia, que é uma doutrina do Ocidente que bebe muito dos conhecimentos das doutrinas orientais sobre a imanência divina, reencarnação, os vários níveis de consciência. E também temos outras doutrinas que também se assemelham muito a esse evolucionismo espiritualista. Mas aqui a gente optou por deixar como dois expoentes aqui do evolucionismo, um do lado materialista e outro do lado espiritualista, essas duas grandes personalidades. Sem dúvida deram uma contribuição muito grande para o avanço da compreensão humana em vários aspectos da vida, né? Das pessoas, das coletividades, das espécies, por aí vai. E daí, o que acontece é que, após mais de 1,5 milênio no Ocidente do criacionismo monoteísta predominar na visão de mundo, a gente começou a ter, lá pelo século XV e XVI, um movimento conhecido como Renascimento. Por que Renascimento? Porque foi um resgate de conhecimentos que já tinham sido iniciados, formalizados, estudados lá na Grécia clássica, na Grécia antiga. Então a gente viu na aula passada que muitos dos conhecimentos desenvolvidos pelas grandes escolas do pensamento grego ficaram soterradas, sedimentadas durante todo esse período da Idade Média, onde predominou formalmente, em vários meios, uma visão de mundo centrada única e exclusivamente no geocentrismo, com uma geometria cósmica aristotélica, um mundo onde todos os fenômenos naturais eram explicados através da teologia. Então não existia a ciência tal qual a gente conhece hoje. Apenas alguns pensadores que faziam seus estudos de forma escondida para não sofrer nenhum tipo de represália. Mas esse conhecimento ficou sedimentado e foi se mantendo, se alimentando ao longo de séculos e até milênios. E daí o que a gente vê no século XV e XVI é que a gente começa a ter condições propícias para esses conhecimentos aflorarem novamente. Aflorarem, só que agora ganhando uma força muito maior, uma orientação e um ímpeto. Então a gente teve as grandes navegações no século XV, que acabou mudando completamente a ideia de mundo que se tinha. Então a gente começa a perceber que o mundo não é plano. Isso traz também conhecimentos de novas culturas, povos. O mundo começa pela primeira vez a ficar globalizado. E pela primeira vez também a gente começa a formar uma rede global. Então a gente vence a barreira espacial finalmente, porque o mundo começa a ser completamente atingido pelo ser humano, pela nossa civilização, mais especificamente pela civilização ocidental. E daí também, paralelamente, a gente foi tendo o desenvolvimento da ciência através de grandes personalidades. Então a gente teve as leis do movimento, iniciadas pelo Galileu, que estudou os efeitos dos movimentos. Então ele analisou o aspecto cinemático do movimento dos corpos e resgatou aquela ideia de Aristóteles, começou a estudar em maior pormenor. A gente tem o Kepler também, o seu estudo com suas leis de órbitas, várias contribuições também no campo da astronomia. A gente tem Newton, que unificou a visão desses dois, criou as 3 leis de movimento, depois criou a lei da gravitação, estudou ótica, estudou outros campos também da física, desenvolveu o cálculo diferencial integral para conseguir formular todas as suas teorias científicas junto com Leibniz. E a gente teve também o Descartes, também,
que formalizou também esse dualismo mente-corpo, criador do método cartesiano, e por aí vai. Tivemos várias e várias personalidades que começaram a criar teorias e perceber leis da natureza, sistematizando essas leis no papel, com um linguajar formal muito preciso. E isso acabou levando cada vez mais a religião a diminuir o seu campo de atuação. Então a gente teve um progresso muito grande da ciência porque ela estava conseguindo explicar como as coisas do mundo funcionavam, o que eram aqueles fenômenos naturais, inicialmente na mecânica, depois na astronomia. Newton fez a unificação dos dois, mostrando que através da lei da gravitação que ela valia tanto na Terra quanto em qualquer ponto do universo. Depois a gente teve o desenvolvimento da química, da biologia, da medicina, da psicologia, das ciências sociais. Então a ciência foi invadindo cada vez mais campos. E a religião foi ficando restrita apenas ao campo da moral, dos comportamentos, dos costumes. Então toda a natureza que antes era explicada através da teologia passou a ser explicada através da ciência. Então a gente teve alguns grandes marcos que a Revolução Científica trouxe no mundo e continuam até hoje predominando na mentalidade das pessoas. Então, por exemplo, a gente tem esses 5 tópicos que a gente colocou. Então, as leis do movimento, que até hoje são úteis para o projeto de vários equipamentos. O método usado hoje, que é reconhecido pela ciência, o método indutivo, baseado na observação, e a partir dela a gente formula teorias, também ganhou força nessa época. A gente passou a ter também um dualismo muito forte entre a mente imaterial e o corpo físico. Então reparem que Descartes não negava a existência da mente, de algo imaterial, mas falava que mente e corpo estavam separados. A gente vai falar um pouco disso. O determinismo nesse período ganhou um grande valor. Então muitos achavam, como Laplace, que conhecendo-se todas as leis e condições iniciais, a gente poderia saber qualquer estado futuro de um sistema do universo. Como para ele tudo era baseado na matéria, então a gente tinha a fórmula para prever o futuro. E o cosmos se tornou infinito. O cosmos de Giordano Bruno, um cosmos que não tinha limites espaciais, onde o tempo era uma dimensão absoluta. E a razão ganhou da fé durante muito tempo. Julgou que a fé era desnecessária e com a razão a gente conseguiria chegar à compreensão completa, não só do nosso mundo, como de todo o universo. Então, tudo isso aí, sua mentalidade predominou por mais de 300, quase 400 anos. E até hoje, muitos desses aspectos da Revolução Científica ainda imbuem a mente de muitas pessoas. Então, a gente só colocou aqui, a título de curiosidade, as leis do movimento de Newton. Então, pela primeira vez, algo que era evidente para o ser humano passou a ser sistematizado e colocado numa lei, de tal forma que a gente poderia usar essa lei formulada através de uma linguagem científica e matemática, de tal forma que a gente pudesse aplicar para qualquer campo, assim, dentro da mecânica. Então a gente poderia projetar várias coisas baseado nessas leis, prever movimentos, forças, coisas que iam acontecer. Então isso serviu de base para o desenvolvimento de várias tecnologias, e inclusive do sistema econômico, que 100 anos depois começou a ser também formulado, a ciência econômica, por Adam Smith, em muitos aspectos foi inspirado nas leis de movimento de Newton.
Então a economia também se inspirou muito na mecânica da física, na mecânica newtoniana, para ela conseguir estabelecer seus modelos e formular como é que o sistema econômico poderia e deveria funcionar para obter um melhor rendimento. Então o mundo se tornou uma grande máquina, onde essa visão mecanicista ganhou destaque total. Então foi vista como o tipo de visão que iria predominar para sempre, que iria resolver os problemas da humanidade. Bastando para isso a gente desenvolver ela ao máximo grau. Então aqui a gente tem as três famosas leis, a lei da inércia, a lei que relaciona a força e a aceleração de um corpo, a massa, né? Que serve como esse elemento de ligação, e a lei da ação e reação, que acabou influenciando pesadamente não só o mundo da ciência, o mundo da tecnologia, mas também o mundo da economia. Só para a gente ter uma ideia do quão forte, às vezes, pode ser uma visão de mundo. Então ela influencia diretamente num campo, mas ela repercute em outros campos. E o método indutivo também passou a ganhar destaque total. Então, como a gente viu, na época dos mitos a gente tinha narrativas que buscavam explicar como o mundo surgiu, qual o nosso destino, baseado em cada cultura. E daí nos gregos a gente começa a ver surgir o método dedutivo, que vocês estão vendo aqui na direita, que é um método que vai do geral para o particular. Então, os gregos, com a filosofia, começaram a pensar, através da mente, usando a lógica, como é que o mundo funcionava, e iam formando sistematizações até chegar ao mundo objetivo, ao mundo sensório. Então, eles partiam da mente e desciam até o nosso mundo concreto. Então, esse é um método dedutivo. Ele vai do geral para o particular. Então, você formula um problema, depois você formula uma hipótese, verifica ela observando o mundo e obtém resultados. Então, o mundo externo vem por último e primeiro começa com o mundo mental. Já a ciência moderna, como a gente conhece, apesar de usar esse método, se baseou muito mais fortemente no caminho oposto. Então, o que foi feito a partir de observações de fenômenos, através de experimentos em laboratórios, com a mensuração de variáveis, a gente faz a formulação de hipóteses que explicam aquele comportamento que a gente observa, mede, e daí a gente gera teorias, enunciados e leis universais. Então daí a gente vai do particular para o geral, a gente observa o fenômeno num átomo restrito, num ambiente, mensura ele, formula a hipótese, e daí a partir disso a gente formula uma teoria que explique isso e que se aplique, possa explicar qualquer outra situação do mesmo tipo. Então é o método inverso, é do particular para o geral. Então esse é o método indutivo, que passou a virar praticamente uma religião para a ciência. Nada que não pudesse ser observável por todos, testável por todos, não tinha valor, não poderia ser aceito como uma verdade. Então, é um método muito baseado no mundo exterior, no mundo sensório. Então aí a objetividade ganhou muita força. E com isso, a ciência progrediu a passos largos. De fato, várias das conquistas do nosso mundo atual, não fosse esse método, não teriam nunca ocorrido. Então, foi um método muito poderoso para trazer vários confortos para a humanidade, mesmo que esses confortos não fossem bem distribuídos ou bem utilizados, mas, de uma forma ou de outra, no geral, a gente pode dizer com boa margem de segurança que esse método ajudou muito a humanidade a progredir. Até certo ponto e até o momento.
como a gente vai ver mais para frente. E daí a gente tem também essa questão do divórcio entre mente e corpo. Então, a gente tem uma visão de mundo que aceita o mundo intangível e o mundo tangível, mas, no entanto, que eles estão separados. Então, o postulado desse dualismo é que o quê? Primeiro, o corpo é uma coisa física. Ponto. E só uma coisa física. Não existe nada no corpo que não seja físico. E a mente é uma coisa não física. Como a gente só conhece o mundo físico, como só se conhecia o mundo físico, né? Inclusive até hoje muitos só reconhecem esse mundo, a mente, sendo uma coisa diferente, você só podia descrevê-la como uma negação da única coisa que você conhece. Então a mente seria uma coisa não física. O físico e o não físico, corpo e mente. E daí, um postulado final é que a mente e o corpo interagem e causalmente afetam um ao outro. E daí fica aquela grande questão. A mente e o corpo interagem e acabam se afetando mutuamente. Mas se as duas coisas são de natureza distintas, como uma coisa pode afetar a outra se elas pertencem a mundos que não se conversam? Daí dualismo, são duas substâncias diferentes, fundamentais. Então, como é que pode haver continuidade entre mundos que estão apartados? Então, esse foi um dos problemas gerado por esses postulados. Então, o dualismo mente-corpo não explica como a mente e corpo interagem, porque a gente percebe que existe uma interação, mas, no entanto, essa visão de mundo, essa separação mente-corpo, não consegue fazer essa explicação. Então, como uma coisa não física interage com uma coisa física? Não tem continuidade, não tem nenhuma identidade, nada em comum entre os dois. Então, como é que pode ocorrer uma coisa desse tipo? E esse problema representa um paradoxo desse dualismo mente-corpo. A gente percebe que os dois são diferentes, mas, no entanto, a gente percebe que os dois se conversam e até a gente intui que existem coisas em comum. Mas a ciência não soube explicar isso, não soube resolver esse problema. Por outro lado, a gente viu também anteriormente que o modelo atômico ele foi evoluindo, se manteve inalterado durante mais de 2000 anos. Então, desde Demócrito, lá no século V, 4, 5 a.C., com seu modelo da esfera maciça microscópica, até o início do século XIX, a gente não teve nenhuma evolução no modelo atômico. Então, John Dalton, por exemplo, no começo do século XIX, continuava adotando como modelo do elemento mais fundamental da matéria, como sendo o átomos, e esse átomo era uma esfera maciça, indivisível, muito pequena. A gente só começou a ter uma evolução na compreensão da natureza da matéria no final do século XIX e no começo do século XX, quando o mundo já estava passando por uma revolução profunda. A ciência estava passando por uma revolução profunda. Então a gente teve o Thomson, J.J. Thomson, que ele começou a formular, ele descobriu a existência de um novo elemento, os elétrons. A gente vai falar um pouco mais de detalhe isso. E também de um núcleo. Então ele percebeu que os átomos possuíam, na verdade ele viu a presença de cargas positivas e negativas no átomo. Por quê? Ele percebeu, ele detectou a existência de elétrons que têm carga negativa e logo para o átomo se manter estável deveria haver um número igual de cargas positivas. Então ele fez o modelo de um pudim de passas. Vocês estão vendo aqui
com bolinhas positivas e negativas, em amarelo, em vermelho e azul. Só que logo, não demorou muito, o Rutherford, que foi um dos seus alunos, ele percebeu que essas cargas estavam concentradas no núcleo, as cargas positivas, os prótons. Os elétrons ficavam na periferia orbitando. Então esse foi um outro modelo atômico diferente. Então você passou a concentrar a carga positiva no núcleo e as cargas negativas ficavam na periferia. E daí para frente o progresso foi muito rápido. O Niels Bohr, considerado o pai da mecânica quântica, ele percebeu que existiam várias camadas que eram ocupadas pelos elétrons, cada camada correspondente ao nível de energia. Também foi descoberta a existência de outro elemento, o nêutron, que mantinha a coesão melhor dizendo, os nêutrons também um terceiro elemento nos átomos. E daí que foi percebida a existência de uma força nuclear, uma força nuclear forte que agia a curtas distâncias, que era responsável por manter esse núcleo atômico coeso. Então daí a gente percebe que o modelo atômico ficou mais sofisticado. E com Schrödinger, ao invés da gente ter órbitas bem delimitadas, a gente passou a ter nuvens de probabilidade de encontrar os elétrons. Então a gente viu uma mudança brutal no modelo atômico, na constituição da matéria, em apenas 30 anos, no início de 1900 a 1930. E o que é mais importante perceber aqui é que quanto mais a fundo a ciência foi descobrindo a matéria, mais ela percebeu que essa matéria, o objeto de estudo dela, se tornava imaterial, cada vez mais algo etéreo, algo sem forma, algo não definido, algo praticamente que não tem massa, mas sim movimento. Então, olha só que engraçado. A matéria, no final das contas, ela é uma impressão que nós temos, a nossa impressão da solidez da matéria é gerada devido a um movimento, a um tipo de movimento, a altíssimas velocidades numa trajetória fechada. E a gente vai ver isso quando a gente entrar na teoria unificada de Pietro Baldi. Então a gente percebe essa evolução do material para o desmaterial, à medida que a ciência ia se aprofundando no estudo da matéria. E por outro lado, a gente lembra que o universo era tido como infinito e eterno, existente desde todo sempre, desde Newton. E claro, a gente observava um céu repleto de estrelas e, inclusive, a própria infinitude do cosmos foi uma necessidade que Newton teve de colocar como um dos postulados, suas teorias, sem os quais a teoria da gravitação desenvolvida por ele não teria nenhum fundamento. Por quê? Se a gente considerasse um universo finito, a atração gravitacional entre os corpos tenderia a torná-los cada vez mais próximos, até eles colapsarem num ponto. Então o universo, segundo Newton, só poderia ser infinito e eterno desde todo sempre. E essa visão foi aceita pela comunidade científica, que abraçou isso como uma certeza. Então, um universo eterno e infinito espacialmente. Só que já mais progredindo no tempo, não muitos anos depois, já surgiram pessoas, grandes mentes, que viam que isso não era incoerente com o que era observado. Então, Olbers
foi uma dessas pessoas. E ele mostrou paradoxos dessa infinitude do nosso cosmos. Então, a primeira coisa, o paradoxo 1 é: em um universo eterno e sem fim, devem existir infinitas estrelas, e assim, para onde o seu olhar apontasse, encontraria uma estrela. Isto é, não haveria local no céu sem a luminosidade de uma estrela. Certo? Então, se você imaginar que o universo é infinito e eterno, a luz que as estrelas emitem já teriam todo o tempo da eternidade para ter chegado até nós. E existiriam também infinitas estrelas, por mais distantes que elas ficassem. Então, o céu noturno seria permeado de estrelas, seria de uma claridade tão grande ou maior que o nosso próprio dia. Não haveria noite. E daí o Olbers fala: então, por que o céu é predominante escuro à noite? Não tem lógica, né? Um universo infinito e eterno deveria ter claridade, não deveria ter dia e noite. No entanto, isso é o que a gente observa. Então, o que está acontecendo? E daí o paradoxo 2, se o universo é eterno, infinito e tem uma quantidade infinita de estrelas eternas, por que vemos regiões do céu majoritariamente sem luz, escuras? Que seria dizer a mesma coisa de outra forma. Então, ficou em xeque essa questão do universo ser infinito e eterno, desde toda a eternidade. Newton formulou as leis do movimento, admitiu o movimento dos corpos, mas o universo como um todo era algo que não tinha, era de extensão infinita, né? E as coisas se moviam dentro desse infinito espacial e temporal. E ninguém soube explicar isso. Então, o universo permaneceu dentro da mente de muitos como sendo infinito, mas existiam claros paradoxos nessa visão de mundo. E a ciência não conseguiu explicar isso até o início do século XX. Agora, se a gente for ver um pouco mais o lado evolucionista, só que espiritualista da coisa, nesse período, séculos XVIII, XIX, XX, o que a gente tem? A gente vai pegar aqui o espiritismo e usar ele como representante dessa visão de mundo espiritualista. O espiritismo ele desenvolveu, além das outras visões de mundo alinhadas a ele, uma visão de mundo, de Deus, do cosmos, do ser humano, que com uma roupagem científica. Então, o espiritismo usou muito da ciência desenvolvida nos últimos 300 anos. Então, a gente teve de 1500 até 1850, digamos assim, 1870, 80. O espiritismo bebeu de muitos desses conhecimentos para formular sua doutrina, a sua doutrina filosófica, científica e religiosa. Então ele usou da lógica, ele admitiu a evolução, ele admitiu que esse universo era infinito e eterno desde todo sempre. E ele também admitiu muitas coisas realmente boas da ciência, mas muitas coisas também da ciência que eram paradoxos. Então, há várias questões, por mais progresso, e o Espiritismo é maravilhoso, que trouxe vários progressos na visão de como o nosso mundo funciona, na questão do transcendente, na questão da natureza de Deus, e por aí vai. Mas, apesar de ter trazido todos esses progressos, ao mesmo tempo, haviam coisas que não eram explicadas por essas doutrinas evolucionistas, espiritualistas. Então, se a gente for pegar o Livro dos Espíritos, pergunta número 1, Allan Kardec pergunta para a corte de espíritos: que é Deus? Deus é a inteligência suprema
causa primária de todas as coisas. Ok, inteligência suprema, causa primária. Só que falta coisa aí. Como é que a gente explica, por exemplo, a imperfeição no nosso universo? Como é que a gente explica a dor? Então essas questões não conseguem ser respondidas pelos espíritos. Pergunta número 2. O que se deve entender por infinito? O que não tem começo infinito. Aí começa a haver uma pista para o verdadeiro significado do termo infinito, que não é aquele significado que nós imaginamos, que é uma extensão sem fim de espaço, ou um tempo que nunca acaba. Infinito é outra coisa, que o Baldi vai descrever magnificamente bem, mas que daí, com essa resposta dos espíritos, a gente já começa a ter uma ideia. Se trata de algo desconhecido, além do nosso concebível. Então isso é infinito. E o que não tem começo nem fim não é necessariamente cíclico. A gente também vai ter essa questão mais esclarecida após conhecermos a teoria ubaldiana de Deus e do universo. Mas, no Livro dos Espíritos, apesar de não haverem respostas claras, já há pistas de uma nova visão de mundo. Na pergunta 18, penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Os espíritos respondem, o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura. Mas, para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Olha só outra dica. Eles não explicam no detalhe. Não explicam, mas eles dão pistas. Então, à medida que ele se depura, a gente pode interpretar à medida que a consciência, o íntimo, vai se expandindo. A capacidade de compreender do ser aumenta. E daí o véu automaticamente se levanta, por natureza. Então, não é dada uma resposta clara, mas é dada uma explicação de por que certas coisas ainda não podiam ser reveladas. E que o Baldi, no século XX, vai explicar. E só para terminar essa parte, a pergunta 21. A matéria existe desde toda a eternidade? Se pergunta. Como Deus? Ou foi criada por ele em dado momento? Pergunta muito interessante. E os espíritos respondem. Só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso, um momento que seja. Então a gente já percebe também aí a questão de que não existe ainda maneira de responder na época a natureza da matéria. Então os próprios espíritos não responderam sobre qual seria a origem dessa matéria. A matéria existe, sente-se que ela existe, mas eles não responderam se ela é eterna, como Deus, ou se a partir do momento ela foi criada por Deus. E se foi criada por Deus, sendo imperfeita, como de um ser perfeito, né, do Criador, que é absolutamente perfeito, pode ser criado algo tão imperfeito, algo tão baixo, como a matéria que está sujeito a transformismos, nos ilude, a gente guerreia por ela, a gente fica doente graças a ela. Como pode o Criador, que é perfeito, que é espírito puro, criar uma coisa impura? Não tem sentido isso também. E ainda por um certo tempo, tudo isso ficaria sem explicação. Então a ciência não conseguia abordar, estava desmaterializando a matéria. Por outro lado, o espiritualismo evolucionista, apesar de usar muito da ciência e ter dado um progresso enorme na compreensão
de Deus, da vida, do universo, e não conseguia explicar questões fundamentais. Então, tanto do lado da religião quanto do lado da ciência, a gente não tinha uma explicação do mundo satisfatória. A teosofia também bebe das mesmas fontes que o Espiritismo bebeu, é uma visão mística da natureza de Deus e das leis do universo. Bebe muito do Oriente, claro. E os adeptos da teosofia, Sofia é sabedoria, Theo é Deus, então a sabedoria de Deus, esses adeptos acreditavam o quê? Que o verdadeiro conhecimento não vinha através da razão e dos sentidos. Olha só que interessante. Parmênides afirmava que através da razão pura, a gente conseguiria, desenvolvendo ela, chegar até esse mundo, esse infinito, esse mundo imutável. Já os adeptos da teosofia falavam que para a gente atingir isso, esse verdadeiro conhecimento, a gente não deveria usar a razão, mas também não os sentidos. A gente deveria usar uma outra coisa, que eles chamavam de uma comunhão direta da alma com a realidade divina. Tem um pouco de semelhança com as ideias de Parmênides, mas ao mesmo tempo não, porque Parmênides via nesse contato com a realidade última, que seria a divina, como a razão. A razão seria um meio para se atingir. Já a teosofia falava, não, nem os sentidos, né, mas também nem a razão pura iriam nos levar ao ser até essa realidade. Existiria uma outra coisa que eles aqui chamaram de comunhão direta. E que a gente vai ver que o Baldi chamava de consciência intuitiva sintética, que é uma inteligência que é infinita, está em outro plano, que engloba a razão completamente, supera ela. Então a gente vai ver isso também. Então a gente percebe que o mundo foi evoluindo muito rapidamente nos dois pontos, na vertente religiosa e na vertente da ciência também. E os pensamentos filosóficos foi também se desenvolvendo, se sofisticando tanto a ponto de perder também a conexão de um com o outro. E daí a gente tem um paradoxo monoteísta evolucionista. Então, o que essas doutrinas conseguiram fazer? Falar que tudo está dentro do campo divino. Só que, no entanto, o espírito e a matéria, e o nosso mundo, né, matéria e energia, permaneciam divorciados. E Deus havia criado, além dos espíritos, a matéria. Então fala no livro dos Espíritos que os espíritos são centelhas de Deus. E Deus está criando continuamente os espíritos, infinitamente. Os espíritos começam simples e ignorantes e caminham até a perfeição. Sendo que, como é infinito essa trajetória, nunca se chegaria a essa perfeição. Evolução perpétua. Um mundo de evolução perpétua, onde o tempo reina absoluto, o espaço é infinito, também reina como um absoluto. Eles não estão relacionados e a matéria aparece como um elemento à parte com o qual a gente tem que conviver e revestir-nos dela para evoluir. Como um Deus, que é infinita bondade, pode ter criado algo como a matéria e no aprisionado, forçado seus criaturas, seus filhos a ficar embatumado na matéria e a evoluir através de várias reencarnações. Então, permanece o mistério. Permanece o mistério, porque fica muita coisa sem explicação. Fica esse paradoxo. E daí, o que acontece é que, além disso tudo, a gente começou a ciência teve uma evolução explosiva na primeira metade do século XX.
Se a gente for pegar as primeiras 3 décadas do século XX, de 1900 a 1930, a visão de mundo da ciência, e daí isso repercutiu para a humanidade, e vem tendo efeitos até hoje, essa visão de mundo mudou completamente. Então, toda aquela física clássica não era mais suficiente para explicar fenômenos sendo descobertos. Então, daí surge uma nova visão de mundo, que Gilson Freire chama de neocriacionismo científico. É uma nova visão do criacionismo. E a gente vai ver por que neocriacionismo daqui um pouco. Então, Niels Bohr tinha uma frase muito interessante sobre a vida. Falava que o sentido da vida consiste em que não tem sentido nenhum dizer que a vida não tem sentido. Ou seja, existe um sentido para a vida. Quem fala que ela não tem sentido, isso não tem lógica. Apesar de várias descobertas que ele fez. Então, a gente começa o século XX com já os pontapés bem fortes que acabam não desmoronando tudo que foi descoberto, mas deixando no chinelo, num linguajar mais popular. Então, aquele tempo e espaço absoluto de Newton, e que todas as pessoas admitiam como tal, passou a ser um espaço-tempo relativo. Então, Einstein, quando ele formula a teoria da relatividade especial, ele percebe que a velocidade da luz ela não muda independentemente do ponto de referência. Então, para qualquer observador, a luz sempre vai estar numa velocidade igual a 300 mil km por segundo. Sendo a natureza da luz, a velocidade da luz inalterável, aquela relação cinemática V igual a ΔS sobre ΔT, ou seja, a velocidade é igual à razão entre o espaço percorrido e o tempo que demora para percorrer, tinha que sofrer uma distorção. E daí com isso é formulada a teoria da relatividade. Então, para a velocidade da luz ser constante para qualquer observador, a partir de qualquer referencial, o espaço e o tempo devem se deformar. Ou seja, o espaço não é absoluto. O espaço que era infinito, plano, passa a ser curvo. E o tempo, que era igual para todo mundo, passa a ser relativo. E depender de com que velocidade você percorre no espaço, com que velocidade você se move. Não apenas isso, os dois estão relacionados numa grande malha espaço-tempo. Então essa é, de forma bem sintetizada, a teoria da relatividade especial, de 1905. Isso causou uma mudança profunda no mundo. E não contente com isso, Einstein trabalha, a partir de 1905 também, na equivalência massa-energia. Então ele percebe também que, e junto com outros estudiosos da área, que na verdade a matéria, a luz tinha um comportamento dual. Ela podia ter tanto comportamento como partícula como quanto onda. E depois a gente vai ver que de Broglie, príncipe francês, ele estendeu esse comportamento dual para toda a matéria. Então todas as partículas, todos os átomos também têm esse comportamento. E daí a gente percebe que matéria e energia, no fundo, são a mesma coisa. E às vezes há alguns elementos, como por exemplo a luz, ora tem um comportamento ondulatório, ora tem um comportamento corpuscular, dependendo do tipo de experimento feito. Então a gente tem aquela famosa fórmula E igual a mc ao quadrado, ou seja, a energia de algo é igual à massa desse algo multiplicado pelo quadrado da velocidade da luz. É a equivalência massa-energia. E Einstein, a partir de 1911, ele começa a trabalhar numa teoria
da relatividade que levava em consideração velocidades variáveis, ou seja, acelerações. Então, daí ele formulou com isso, considerando esse conceito da equivalência massa-energia, a massa, disposta nessa malha espaço-tempo, ele percebeu que a massa, a matéria, nessa malha espaço-tempo, acabava deformando, encurvando o espaço-tempo. E o espaço-tempo acabava determinando o movimento da matéria dentro dessa malha. Então, um realimentando o outro, criando uma nova teoria da gravidade, uma nova teoria da gravitação, completamente diferente da visão de Newton, muito mais profunda. Então, a teoria da relatividade geral, publicada em 1915, foi uma visão completamente nova e revolucionária de matéria, energia, espaço e tempo. De repente, a gente teve a natureza da gravidade passou a ser compreendida como algo muito, mas muito mais interessante e com várias implicações. E a gente vai ver logo a seguir que essa teoria da relatividade geral foi um dos elementos fundamentais para a gente chegar à nova visão do universo. Por outro lado, e a gente falou aqui do universo do muito veloz e do muito grande, a gente tem o desenvolvimento da mecânica quântica. Então, que trata do mundo atômico e subatômico, do infinitamente pequeno. Então, esse desenvolvimento também ocorreu paralelamente a essas descobertas. Só que aqui a gente teve a contribuição de mais mentes para ir formulando essa visão de mundo do muito pequeno. E a gente pode colocar como um marco inicial com a contribuição de Max Planck, que percebeu que a energia, essa luminosidade, né, que os materiais apresentavam quando sujeito a determinadas temperaturas, existia uma descontinuidade nessa luminosidade. Então, o que Max Planck formulou, uma hipótese de que os elementos, os átomos, né, os elétrons, os fótons, eram emitidos para determinadas faixas de energia. Então, Max Planck percebeu que a energia, ela não era, numa escala atômica, não era um contínuo, que era emitido continuamente à medida que você aquecia algo, esse algo ia emitindo fótons. Ele percebeu que essa energia, ela era quantizada, ela estava em pequenos pacotes e atingindo um nível, era emitido um pacote. Atingindo um outro nível, após todo um aumento, você emitia outro pacote. Então a energia não era mais algo contínuo, mas sim algo quantizado. Então ele lançou a hipótese dos quanta. E isso seria o pontapé inicial para a formulação da mecânica quântica, teoria da mecânica quântica. E o Albert Einstein publicou um paper na mesma época que publicou sua teoria da relatividade especial, do efeito fotoelétrico, mostrando essa característica dual da luz, que os fótons tanto poderiam exibir um comportamento ondulatório quanto corpuscular. E mais engraçado, esse comportamento seria determinado pelo tipo de experimento montado. Então, se o observador quisesse perceber uma determinada característica da luz, a luz iria se comportar como matéria. Se não, ela iria se comportar como energia, ondulatoriamente. Então, daí ficou percebido essa característica dual. E Niels Bohr, ele propõe um modelo para o átomo de hidrogênio. Então ele coloca os prótons, nêutrons no centro do átomo
e daí ele propõe uma órbita fixa e definida com um pacote de energia para o elétron. E o elétron, se você emitisse energia para esse elétron, se ela atingisse um determinado nível, ele iria emitir fótons. Aliás, ele iria absorver esse fóton de luz. E se você tirasse energia desse elétron, ele ia perder energia e a partir de um ponto ele iria emitir um fóton de luz por uma quantidade fixa, por isso a quantização. Niels Bohr, então, ele fez esse primeiro modelo atômico, onde as órbitas eram bem definidas. E ele trouxe grandes contribuições, então, para a mecânica quântica. Só que, mais para frente, a gente vai ver com Heisenberg, né, e com Schrödinger, que, na verdade, essas órbitas não eram, na verdade, bem definidas. Eram órbitas nebulosas, onde a gente não conseguia determinar exatamente a posição do elétron. E daí, entre esse entremeio, a gente teve as contribuições do príncipe Louis de Broglie, da França, que ele pegou o modelo atômico de Bohr, sua hipótese, e ele expandiu, né? Ele pegou, na verdade, o efeito fotoelétrico de Einstein e o modelo de Bohr, e ele expandiu isso para toda a matéria. Quer dizer, Broglie foi o primeiro a afirmar de que não é apenas os fótons e os elétrons que têm essa característica dual, mas todas as outras partículas e todos os átomos que existem têm esse comportamento dual. E ele também, isso acabou sendo comprovado. Então a gente percebeu que a matéria, na verdade, pode se comportar como ondas. Então, ondas de matéria. Então isso foi em 1924. Então essa característica dual da matéria acabou do elétron e do próton acaba se estendendo para todo o mundo material. Então, de repente, matéria e energia são fundamentalmente a mesma coisa, dependendo do observador. E daí a gente chega no Erwin Schrödinger, que acaba apresentando a função de onda. Então, Schrödinger desenvolveu uma expressão analítica que permitia a gente mapear o comportamento do mundo atômico e subatômico. Então ele criou uma equação, uma função de onda, que é uma função do contínuo. E através dela poderia ser descrito várias questões desse mundo microscópico. Então ele criou essa função de onda, que foi uma tentativa, né, um esforço até certo ponto, de colocar uma expressão analítica, uma expressão determinística para explicar o mundo subatômico do mundo pequeno. Só que apesar dela ser muito útil para descrever várias situações, acabou se descobrindo que essa função de onda ela não consegue determinar a posição e velocidade precisa de um elétron e da órbita desse elétron. Ou melhor dizendo, a posição específica de um elétron dentro dessa órbita. E sim, ela pode ser útil para determinar probabilidades de um elétron se encontrar em uma determinada posição. Então, Erwin Schrödinger criou uma função de onda, equação de onda, que ele pensou que seria muito útil para desvendar por completo todo esse mundo subatômico, mas que, na verdade, acabou tendo uma função subordinada, porque Heisenberg mostrou que a matéria, no nível do muito pequeno, ela está sujeita a um princípio de incerteza. Isso logo depois de Schrödinger descobrir essa função de onda. Então, Schrödinger ficou muito, muito descontente ao ver que sua função de onda, em vez de estar no pedestal da mecânica quântica, na verdade ficou com uma posição importante, porém secundária. Por quê? Heisenberg concluiu, né, e comprovou definitivamente, posteriormente, de que
a gente não podia determinar com precisão determinística a posição e a velocidade de um elétron de um átomo. Por que isso ocorre? Porque quando a gente precisa, num mundo muito pequeno, determinar a posição de uma partícula, a gente precisa bombardear ela com fótons. E a gente precisa fazer isso com um comprimento de onda muito pequeno, devido às dimensões extremamente pequenas, subatômicas. E o comprimento de onda pequena está associado a uma alta frequência. E uma alta frequência está relacionada a uma alta energia. Então tem aquela equação E igual a H vezes F. Quer dizer, quanto maior a frequência de uma onda, maior a energia associada a ela. Então, a gente precisava bombardear o elemento com uma grande quantidade de energia. Então, o que a gente acabava fazendo? Movimentando ele, de tal forma que assim que a gente bombardeava, ele não estava mais lá, naquela posição exata. Daí o princípio de incerteza. Então, a gente não consegue de forma alguma determinar a posição exata nesse mundo do muito pequeno, ao contrário da mecânica newtoniana. Então, é um mundo completamente diferente que foi apresentado, foi descoberto aqui. Então, até o fim da década de 20, a gente teve a consolidação da mecânica quântica. E ela não tinha nada a ver com o mundo clássico, na nossa escala macroscópica. E também, até hoje, a ciência não conseguiu casar o mundo do muito grande com o mundo do muito pequeno. Aqui a gente tem o que seria essa função de onda do Schrödinger para o hidrogênio. Então a gente mostra para várias situações essa função de onda. Então seriam regiões onde você poderia encontrar os elétrons, o elétron do hidrogênio. Então daí a gente tem essa função de onda descrita pela equação de Schrödinger, e ela mostra, combinado com o princípio de incerteza de Heisenberg, que usa a função de onda de Schrödinger como um campo de probabilidades. Então cada elemento químico vai ter uma função de onda. Então a matéria passa a ser vista de uma forma completamente diferente com a mecânica quântica. E daí, com o grande progresso da mecânica quântica e da relatividade geral, a gente começa a abrir espaço para a descoberta de uma nova visão do nosso cosmos. O universo começou a ser visto de outra maneira. Então, o que a gente teve? A gente teve dois grandes eixos que, fundidos, formaram uma nova teoria do nosso universo. Então, a primeira delas, que é a curvatura do espaço-tempo, formulada pela relatividade geral de Einstein, via uma equivalência, matéria, energia, espaço e tempo. Então, essa curvatura, essa teoria da relatividade acabou trazendo implicações que foram estudados por outras grandes mentes que começaram a aplicar essa teoria para perceber o aspecto dinâmico do nosso universo. Einstein, que era contra um universo em expansão, colocou nas suas equações uma tal de constante cosmológica para travar essa expansão. Mas logo se percebeu que o universo de fato ele está expandindo. Então foram feitos vários estudos no campo da astronomia, e isso graças ao advento de novas tecnologias, primeiramente com os telescópios ópticos de 40, 100, 200 polegadas, e posteriormente com os radiotelescópios, que conseguiram detectar radiações de micro-ondas, a gente começou a ter uma visão completamente nova do universo. Então, Hubble foi, eu acho que, o elemento central aqui, que percebeu que o cosmos estava se expandindo.
E como ele percebeu isso? Ele fez vários estudos através das suas observações astronômicas e percebeu que várias galáxias elas emitiam luz e essa luz tinha um desvio para o vermelho. Então o que acontece? Baseado no efeito Doppler, no qual quando a fonte se aproxima do observador, o comprimento de onda diminui. Então a gente ouve um som mais grave. E quando a fonte, mais agudo. E quando a fonte se afasta do observador, o comprimento de onda aumenta. E a gente ouve um som mais grave. A luz também tem esse mesmo comportamento. Então o que acontece? A velocidade permanece constante, mas o comprimento de onda e frequência, consequentemente, podem alterar. Então, o que Hubble percebeu? Ele foi observando vários astros com seu telescópio de 100 polegadas e ele percebeu que várias galáxias tinham um desvio para o vermelho. E o vermelho, em relação ao azul, a luz visível, representa comprimentos de onda maiores. Ou seja, as galáxias estavam se afastando de nós, exceto por uma, que é a Andrômeda, que tinha um desvio para o azul. A Andrômeda é a nossa galáxia vizinha que está se aproximando de nós. E dentro de aproximadamente 2,5 milhões ela vai se chocar com a nossa galáxia. Bom, o que acontece então? Percebendo essa tendência generalizada do desvio para o vermelho, então chegou-se à conclusão de que o universo estava se expandindo. Então isso foi feito com essa análise de linhas espectrais. E daí, inicialmente, Hubble calculou, numa aproximação inicial, a idade do nosso universo, 2 bilhões de anos. Só que daí foi visto que esse período estava incompatível com a idade da Terra, que já se conhecia que era de aproximadamente 4 bilhões e meio de anos. Mas com o tempo, com o desenvolvimento de outras observações mais refinadas e estudos melhores, chegou-se a uma estimativa entre 10 e 20 bilhões de anos. Uma faixa bem confortável. E a gente teve uma pessoa muito especial, um padre belga chamado Georges Lemaitre, que em 1927 começou a fazer estudos a respeito do nosso cosmos. E em 1931 ele lança a hipótese do ovo primordial, do átomo primordial. Lemaitre afirmou que todo o universo partiu de um elemento primordial, um átomo primordial. E a partir desse elemento, a gente teve uma explosão. Espaço, tempo, energia e matéria foram sendo formados elementos até a gente ter o nosso universo que continua se expandindo. Na verdade, quem desenvolveu muito essa visão foi o Georges Gamow, que em 1948 formula a teoria do Big Bang. Então, mas a gente pode ver como o Lemaitre como o pai dessa teoria. Ele teve essa visão intuitiva e até certo ponto sistematizou isso no campo conceitual de como foi a origem de tudo. E Gamow e seus ajudantes conseguiram desenvolver essa ideia e elaborar teorias sobre essa formação inicial. Então a gente teve, nos primeiros instantes, a gente não tinha matéria tal qual a gente conhece, a gente só tinha partículas, quarks e fótons. E em muito pouco tempo, esses quarks se associaram e formaram prótons e nêutrons. Então a gente tinha prótons, nêutrons, elétrons e fótons por aí. Só que não tinha átomo, não tinha matéria como a gente conhece. Devido a uma força, a uma temperatura muito alta. Então, como a temperatura inicial do cosmos era muito alta, aproximadamente 500 milhões de graus,
Os fótons corriam loucamente, impediam a união dos átomos. Então, essa energia eletromagnética, essa energia nuclear, né, ela conseguiu fazer a junção de prótons e nêutrons. Só que não conseguia fazer os elétrons orbitarem ao redor desses prótons e nêutrons, evitando a formação dos átomos, da matéria tal qual a gente conhece na tabela periódica. Isso perdurou por cerca de 300 mil anos, segundo a ciência. Então, a força eletromagnética não conseguia vencer essa impetuosidade dos fótons, que impediam essa associação entre prótons e nêutrons e elétrons. Então, por 300 mil anos, viveu-se esse triângulo amoroso entre fótons, elétrons e prótons e nêutrons, os três separados. Então, a gente não tinha a formação da matéria. E depois de 300 mil anos, chegou-se a uma condição de menos adensamento, menos embatumação das coisas, que permitiu finalmente que a força eletromagnética fosse forte o suficiente para fazer essa união entre prótons, elétrons, né? Um próton e elétron, e um próton e nêutron e um elétron circundando esse núcleo. E fez-se o hidrogênio, surge a matéria. E a partir daí todos os outros elementos foram se desenvolvendo. Bom, isso aqui é só para dar uma ideia, em linhas gerais, sobre a teoria de origem do nosso universo. Então, e depois com observações posteriores, ficou consolidado essa nova teoria do Big Bang. E de repente o universo não mais era infinito, não mais era eterno, ele teve uma origem, ele vai ter um fim, de acordo com a lei de decaimento radioativo e da entropia. A gente tem um universo onde o espaço e o tempo eles são relativos, e não apenas isso, mas eles estão relacionados numa malha espaço-tempo, e ele é um universo que caminha para a morte. Morte material, morte física, não morte no seu sentido mais lato. Então, um universo muito, mas muito diferente que a gente tinha até o final do século XIX. Então, de 1900 a 1960, 1970, nessa primeira metade do século XX, a gente mudou completamente, nós como humanidade, a visão que a gente tinha do nosso universo. E daí, isso traz muitas perguntas. E inclusive coloca de novo em destaque a visão criacionista do mundo. E a gente vai ver posteriormente, no nosso minicurso, que várias implicações da mecânica quântica, da teoria da informação, teoria de sistemas, aspectos filosóficos dessas contribuições da ciência apontam para coisas que já estavam sendo ditas de forma muito intuitiva, num linguajar muito pouco científico, desde o início dos tempos. Questões como a reencarnação, questões como o surgimento de coisas a partir do nada, a comunicação entre entes sem depender de um substrato de matéria e energia, a questão de um criador, questão da justiça divina. Então, todas essas questões, à medida que a gente começa a ver implicações dessa ciência moderna em todos os campos da vida, começam a retornar. Olha só que engraçado. É a própria ciência que acabou fazendo esse resgate. Mesmo que ainda hoje em dia existem muitos, até um bom número de pessoas do campo da razão, da ciência, da lógica, que não admitem essas coisas, apesar do próprio desenvolvimento
de suas ideias, se a gente for levar até as consequências finais daquilo que eles defendem, a gente perceber que a gente vai chegar no universo do imaterial, do espírito, que a gente vai ter que voltar a falar numa criação de Deus e de uma realidade espiritual. Então nasce uma nova cosmologia. E até hoje a humanidade ainda está assimilando isso. E a gente está num impasse grande, porque os paradoxos continuam, apesar das descobertas incríveis, surgiram várias explicações, mas mais do que isso, surgiram muitas outras dúvidas. E daí a gente não tem, não houve pessoa conhecida que consiga formular uma teoria que consiga fazer a unificação disso e apontar para um rumo. Unificar a ciência com religião, com as correntes filosóficas, unir a moral com a necessidade do intelectual e vice-versa, unir criação com evolução, determinismo com livre-arbítrio. A gente não teve, pelo menos conhecido. Mas, no entanto, já surgiu uma pessoa, no mundo, não só uma, mas a gente teve uma de destaque, que conseguiu ter essa visão do todo e explicar o significado de todas essas descobertas. Essa pessoa é conhecida pelo nome de Pietro Baldi. A gente vai começar a descobrir quem foi esse homem e por que a sua vida e a sua obra são tão importantes para a nossa humanidade. E vamos elencar as contribuições que ele deu ao mundo, que ainda o mundo não percebeu suficientemente bem. A ciência ainda o desconhece, a filosofia o ignora, as religiões o usam ou o temem, mas nenhuma corrente humana ainda institucionalizada com força conseguiu absorver o significado da obra de Ubaldi. Então isso é o que a gente vai começar a fazer na nossa próxima aula. Então, com isso, eu concluo nosso encontro de hoje.